Boa tarde a todos. Sou o Thiago, então trabalho ali na equipe do back-office DataSul, na parte de contas receber, né? E hoje trazer um pouquinho para vocês do módulo, né, que trabalha ali acoplado ao contas receber, que é o controle de inadimplência, tá? Uma breve introdução aqui do módulo, né? A gente vai apresentar as características dele, as funcionalidades, os conceitos que envolvem esse módulo ali dentro do back-office. Nossa agenda consiste ali em ter os objetivos, as integrações desse módulo dentro do financeiro, tá? As características dele, as funcionalidades principais e os benefícios que vocês terão, né, em utilizá-lo. O objetivo principal dele é fazer um gerenciamento melhor desse processo de liquidez dos títulos que você tem dentro do contas receber. Ele pode, então, envolver títulos vencidos ou a vencer, tá? E daí depende da estratégia de cada empresa, de como vai trazer essas informações para dentro do módulo e depois fazer essa gestão. Então, a gente tem um módulo, né, de controle da inadimplência, e esse módulo, ele trabalha, como eu falei para vocês, ali junto com contas receber, né, trocando as informações da carteira, né, então você consegue filtrar, né, quais títulos você quer dele, né, que eles possam fazer essa gestão dentro de uma agenda de cobrança de um agente ali de vocês da área de contas receber, né, da área de cobrança mesmo, tá? Então, assim, ele tem as movimentações que partem do módulo e ele faz toda essa parte de movimentação do título do contas receber que tem um reflexo depois na tua contabilidade ou no fluxo de caixa, né? Dependendo se houver alguma alteração de vencimento de título, ele faz essa integração com o contas receber e tem esse reflexo no fluxo de caixa também. Então, algumas características, você pode consultar títulos do cliente através dele, as estatísticas desse cliente, movimentação de cobrança, renegociação, programar ocorrências bancárias de baixa ou alteração, fazer a alteração de vencimento importador, emitir algumas cartas, como de anuência, geração de nota promissória, né, carta de termo confissão de dívida, e além de fazer a emissão de alguns extratos, como de renegociação. A primeira funcionalidade que tem do módulo ali é a parte de configuração que você tem por usuário. Ele permite você criar um perfil para cada usuário e nesse perfil você dá as permissões do que ele pode fazer dentro do módulo. E a partir desse perfil você ainda consegue fazer uma gestão dessa carteira de títulos, né, que você tem em aberto, justamente para que ocorra uma gestão melhor ali dos teus títulos em aberto, né, vencidos, no caso. Então, assim, basicamente aqui você consegue definir quais usuários, por exemplo, do conceber ou dentro do sistema terão acesso a isso, a esse módulo, né? E conseguirão fazer algumas movimentações dentro da principal função ali que depois a gente vai ver na sequência, que é a agenda. É importante dizer que quando você traz esses títulos pro IVC, você consegue distribuir esses títulos entre esses agentes de cobrança, que seriam esses usuários, e algumas regras que você pode estabelecer para que esses títulos sejam distribuídos, né, destinados para esses usuários, são por empresa, estabelecimento ou faixa de cliente, saldo, faixa de espécie, o portador. O mais importante ali, que talvez cria uma certa dúvida também, né, na questão da gestão desse módulo, é que existe também uma regra, que é a regra de usuário. Você define de quais usuários, né, você vai poder enxergar os títulos que estão em cobrança. Às vezes você pode ter um gestor que ele não vai fazer a cobrança desses títulos, né, a manutenção dessa agenda, desses títulos inadimplentes, mas ele quer visualizar como é que está o andamento de todo esse processo, então você pode definir uma regra por usuário para enxergar o que? Todos os usuários que você precisa daquela equipe. Existem duas regras aqui, que uma é o número de dias e a outra é o estado. A gente não tem o conceito de estado aqui no financeiro, então eu só coloquei ali separado, que a gente poderia levar em consideração aqui, na verdade, a unidade federativa, tá? Então, eu posso definir para aquele usuário ali, o CI, que eu quero todos os títulos do Estado de São Paulo, SP, né, caiam com ele, daí eu posso escolher um segundo usuário
que atenda o Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, posso criar outras regras também para eles. E o número de dias em aberto é o dia do dia que eu trago. Por exemplo, eu vou fazer a abertura do dia e trazer esses títulos hoje para o meu módulo de controle de inadimplência. No dia de hoje, quantos dias ele está em aberto, né? Até o vencimento. Daí eu consigo, através desse parâmetro ali, né, dessa regra, definir também quais títulos irão para determinado usuário. Nós temos aqui também uma manutenção de parâmetros de estabelecimentos do controle de inadimplência, que funciona, que se assemelha muito, né, com o contas receber. Lá no contas receber nós temos a parametrização, né, que você define alguns padrões de utilização do módulo, como informações de estabelecimento padrão, série, portador, né. Aqui também existe esse cadastro para você definir esses padrões. Talvez o que tenha de diferente nele seriam ali o botão, né, de quando você dá uma inclusão, inclui o cadastro, ou altera ele, você consegue enxergar ali que você pode parametrizar os arquivos de parametrização ali para emissão de nota promissória, termo de confissão de dívida, carta de anuência. Então, você consegue parametrizar o arquivo, que é um arquivo RTF editável, né? Você consegue parametrizar através dele. Esse arquivo RTF, você pode editar ele e colocar informações a mais do que existem hoje, né, no modelo. Consegue colocar logo, enfim, né, marca d'água. Fica a teu critério fazer essa edição dessas informações. Então, a gente tem a primeira rotina ali, a primeira funcionalidade do módulo, né, que basicamente todo dia você executa ela. Essa rotina se chama abertura do dia. Então, lá no início do dia, o responsável pelo módulo, ou por quem faz isso, ele vai dar a carga, né, dos títulos que tem para o módulo. Nessa tela, você consegue fazer uma breve seleção ali. E o que é mais importante aqui, além da seleção, é a situação de como você quer tratar os títulos em aberto dentro desse módulo. Você pode considerar no primeiro momento só títulos vencidos, né? Ou vencidos há tanto tempo e fazer o quê? Enxugar um pouco mais essa questão dos teus títulos que estão inadimplentes, tá? A partir do momento que você vai trabalhando nesses títulos e vai conseguindo ter uma efetividade, uma liquidez dele, você pode trabalhar também com esse módulo na questão da prevenção. Então, ele também permite você trazer títulos a vencer. Existe ali a parametrização, que depois a gente vai ver também no programa, né, com um pouco mais de cuidado, item a item, que você pode trazer títulos em aberto ou títulos a vencer de clientes que já têm títulos vencidos, para poder fazer esse trabalho preventivo. Depois de fazer essa abertura do dia, trazer esses títulos para o meu módulo, né, eu conseguiria então fazer essa distribuição. Então existe essa rotina de destinação de títulos também, com uma faixa semelhante àquela que existe lá na abertura, onde eu consigo fazer essa destinação para vários usuários, seguindo aquelas regras do perfil que eu defini previamente. Então, nessa rotina aqui, eu consigo utilizar o tipo de destinação automática, que seriam através daquelas regras, ou ainda ignorar todas aquelas regras e utilizar o tipo de destinação manual, que daí me permite fazer uma destinação por valor ou por percentual. Posso definir, então, que, por exemplo, um usuário vai ficar com 10% dos títulos que me trouxe na abertura, e para um segundo usuário 30%, e para outro 40%, até fechar, na verdade, os 100% dos títulos ali que vieram. Além disso, caso ocorra de, em algum momento, eu alterar a minha regra, as regras do meu perfil, eu posso ainda considerar nessa redestinação, né, títulos que já estavam destinados, né? Então, estou mudando a minha forma de cobrança por usuário, eu posso considerar títulos que ainda não foram cobrados, renegociados de agendas passadas, tá? Essa aqui seria a principal função, rotina do produto, do módulo, né? Ela é o coração. Aqui você consegue ter basicamente todas as funcionalidades principais para cobrança, para gestão. Ela te dá ali a lista de títulos que você tem
para o seu usuário ou para outro usuário que você tenha permissão de visualizar. Ele permite fazer um agrupamento ali por cliente, por empresa, enfim, por representante, e também, a partir daí, você consegue, através das funcionalidades que tem acima, fazer uma renegociação, agendar um contato, fazer alteração de vencimento, ou em caso do cliente fazer já um depósito, você consegue fazer essa liquidação do mesmo contra a duplicata em aberto. Então, essa função, praticamente, ela engloba ali toda a agenda do uso do agente de cobrança no dia a dia. Você consegue gerar através dela também as movimentações, né, os históricos que ficam ali registrados. Como eu falei lá no início, nos parâmetros de estabelecimento, você tem lá os arquivos RTF, né, que servirão posteriormente, né, para os títulos que você utilizou nesse processo de cobrança, né, fazer a emissão do termo de confissão de dívida, ou nota promissória, né, que é legal, enfim. E também, a partir deles, você consegue fazer a geração da carta de quitação de débito. Ele permite ali, você informar, colocar algumas informações, né, tipo na carta, e ainda fazer o envio dela para o contato do cliente, através de e-mail, no caso. O módulo também te dá uma funcionalidade de emissão de boletos de segunda via, né? Então, hoje você tem lá no faturamento, quando você gera a nota fiscal, um gerador de boleto, né? Caso aconteça de ser extraviado, você tem aqui dentro do módulo também esse gerador, né, que permite fazer essa emissão da segunda via. Da mesma forma, ele tem ali algumas informações que você pode preencher para envio, né, via e-mail. E ele te dá essa facilidade de encaminhamento. Existe essa rotina, né, como eu falei para vocês, que caso em contato o cliente já tenha feito algum depósito ou tenha alguma antecipação em aberto, na hora de negociar essa parte da liquidação dos débitos, você pode abrir essa rotina e tendo algum DNI lá, algum depósito não identificado, que o cliente, no momento que você fez o contato, indicou que existia em tal data, em tal horário na sua conta, você consegue buscar por aqui, através dessa rotina, e fazer essa conciliação. Essa rotina até é um facilitador. Às vezes você tem vários débitos ali, várias DNIs que o cliente fez, você consegue pegar as várias duplicatas e abater contra as várias antecipações ou DNIs que você tem ali em aberto. Inclusive, também você pode fazer pela matriz dele, né? Então, ele tem essa facilidade. Nós temos aqui uma funcionalidade que é uma consulta básica, né, de títulos em abertos que tem do módulo. Ele vai mostrar ali todos os títulos que já estão destinados a um determinado usuário, né? Ele vai demonstrar ali quais são os usuários também, a qual pertencem cada um desses títulos aqui dentro do módulo. Você pode fazer uma gestão, também consegue exportar para Excel, caso queira fazer algum tipo de controle. Além disso, ainda o módulo possui um relatório de agenda impressa, ou seja, aquela tela de agenda que você tem de consulta e manutenção, você pode imprimir ela para o usuário, né, do módulo. Ele tem também a opção de cartas impressas, que são termos que você já gerou no passado, você pode fazer a reimpressão desses termos, dessas cartas, né? Tem um relatório de eficiência para medir a eficiência dos usuários em relação à cobrança. Tem também um extrato de renegociação que te permite mostrar quais foram os títulos renegociados em tal data para o usuário, permitindo saber quais foram os títulos envolvidos na negociação, quais foram os títulos gerados no ponto receber. Tem um relatório de curva por ABC, por movimento, né? Então, tem esses outros facilitadores dentro do módulo. Ao final, você tem alguns benefícios de utilização desse módulo, né? Que é um controle dos movimentos efetuados desses títulos. Então, você consegue ter toda essa movimentação histórica ali registrados na agenda, né? O gerenciamento da inadimplência por cliente representante, como eu falei, né? Você tem ali a forma de visualizar isso por usuário e através da própria agenda ou através do relatório de agenda impressa que você pode emitir e ver essa questão da gestão, né? Do gerenciamento da inadimplência.
Você pode administrar a eficiência das negociações, como eu falei, através do relatório de eficiência. Lá você consegue ver como é que como é que está o andamento, né, do processo de cobrança, e faz todo um acompanhamento do processo através de outras consultas e relatórios que temos ali. Durante um treinamento no ano passado, que eu fiz de forma presencial desse módulo, acabaram surgindo várias dúvidas, né, sobre campos que tínhamos nas rotinas ali do produto, e eu acabei gerando um documento complementar aqui, que até vou passar na sequência, que ele fala detalhadamente das principais dúvidas dos campos, de todas as rotinas desse módulo. Então, se você entrar depois, a gente vai encaminhar essa documentação para vocês. Se vocês entrarem ali, os principais campos que tem, que podem gerar dúvida, tem uma explicação mais detalhada de cada um deles. Então, na hora de utilizar, esse documento complementar aqui, esse tutorial de informações, ajuda bastante, tá? Vou tentar agora, na sequência, já, através da demonstração do módulo, sanar a maioria das dúvidas existentes. Mas, em caso de não conseguir, tem essa documentação que a gente vai encaminhar depois. Então, a gente vem aqui em financeiro e controladoria. Você vai ter aqui um módulo de controle de inadimplência, né? Então, basicamente, a gente tem aqui os cadastros, né? O primeiro cadastro dele é aquele que eu falei para vocês, né? Dos parâmetros do estabelecimento. Você vai definir aqui as informações do que você vai utilizar no módulo, a espécie padrão que vai mostrar na renegociação, a de aviso de débito, caso precise ser gerado, portador, que vai ser utilizado lá, como é que vai ser a questão dos juros a serem aplicados na renegociação, já vai por default essas informações para lá. Na hora de utilizar uma alteração de vencimento, qual é o motivo de movimento que você vai utilizar, já traz por default esses que você vai informar aqui, vou considerar títulos indicados por perda ou não, vou registrar histórico para cliente nas movimentações ou não gero, percentual de multa e desconto para renegociação também. Aqui um módulo de cálculo que eu vou utilizar na hora de gerar as parcelas, então aqui eu consigo ter uma descrição de como funcionam os dois modelos, né? Aqui ele te dá um detalhamento de como vai funcionar as duas formas. Quando ocorre, depois na sequência a gente vai ver lá a questão do perfil, né? Mas quando acontece de eu criar uma regra automática de destinação, que um título ele não é destinado porque não atende a nenhuma das regras de nenhum dos usuários, né? Eu tenho um usuário de destinação padrão aqui, que eu coloco, que seria basicamente aquele que vai receber quando não é atendido nenhuma regra, tá? Então eu defino aqui por estabelecimento qual é o usuário que tem que cair esses títulos que não tem usuário com regra que atenda. Então, como eu falei para vocês, aqui eu defino os meus arquivos RTF. Aqui é importante falar, né? Aonde estão esses arquivos? Eles já foram expedidos com o produto, tá? Eles estão lá na estrutura de programas de vocês, né? Do módulo, no PRGFIM e VC, lá tem uma pasta chamada modelo, e lá tem os arquivos de nota promissória, termo de confissão de dívida e carteira anuense. Já são modelos que vocês podem pegar e fazer a alteração conforme necessidade, tá? Essa parte dos parâmetros do estabelecimento são isso, e daí, depois disso, você tem aqui o perfil de usuário. Aqui você vai incluir os usuários que você quer, né, como agentes de cobrança aqui dentro do módulo, né? Você define através dele, por exemplo, aqui o que você quer de limite de desconto que ele pode dar durante uma renegociação, o tempo de prorrogação que ele pode fazer para as dívidas que ele está negociando ali também, né, renegociando por substituição, qual é o limite de valor que ele pode atuar em cima de cada título, algumas permissões, se ele pode alterar o portador, se ele pode alterar o vencimento, se tem a permissão de já atualizar essa renegociação no quando receber ou não. Se ele não tiver, daí teria que ter um usuário aprovador para poder visualizar o que ele fez e ir lá atualizar essa renegociação no quando receber. Então, vale aqui de como você quer fazer essa gestão também da agenda, né, para o usuário.
Depois de definir essas parametrizações aqui de permissões e limites, você tem aqui embaixo as regras que você define para a destinação dos títulos quando vem do contas receber através da rotina abertura do dia, tá? Daí aquelas questões, aquelas regras que a gente comentou lá na apresentação, você tem por empresa, estabelecimento, cliente, né? Tem uma série de regras aqui. Tem essa regra por usuário, que é a regra de visualização. Então, quando eu coloco aqui uma regra por usuário, eu estou indicando para quais usuários, quando esse usuário aprovador entrar no sistema, ele vai ter direito a acessar as agendas deles, tá? Eu posso criar, além dessa regra de visualização, outras regras de destinação daí, né? Por exemplo, colocar aqui de cliente, eu quero que seja do cliente, sei lá, desse código até, sei lá, 200 mil. Posso ser do portador, eu quero que todos do Banco do Brasil aqui caiam com esse usuário. Quero também que o que tiver, vamos lá, do estabelecimento de 1 até 10 também caia com ele. Então, assim, quando eu vou definindo as regras aqui, a partir do momento que eu faço uma destinação, ele vai olhar o quê? Ele vai olhar a primeira regra, se atendeu, ele olha regra por regra e vê se todas as regras desse usuário são atendidas. Se são atendidas, o título é destinado para esse usuário naquele momento da destinação, tá? Se alguma delas não for atendida, basicamente ele vai procurar outro usuário, né, do módulo, e não atendendo a nenhum deles, com regra, ele cai com aquele usuário que a gente definiu lá nos parâmetros do estabelecimento do controle de inadimplência, tá? Nós temos aqui também um cadastro que é esse usuário inadimplência, que você indica quais são os usuários que você quer aqui no módulo e quais eles são ADM ou não, né? Que permitem fazer o cadastro desses parâmetros, né? Do estabelecimento ou do perfil, para poder fazer esse tipo de alteração, inclusão de informações ali de perfil, você tem que ser ADM. Daí. Depois disso, nós temos as rotinas mesmos do produto, né? Que daí é o dia a dia do módulo. A primeira delas, como eu falei para vocês, é a abertura do dia, né? Você tem aqui uma parametrização que você pode fazer, né? Mediante uma faixa, indicando quais títulos você quer buscar do contas a receber, né? Títulos em aberto, para poder fazer essa cobrança através da agenda. Você pode marcar aqui que é apenas títulos vencidos, por exemplo. Aqui na database, basicamente, ele está considerando a data sempre de hoje. Vencidos em até, sei lá, 30 dias atrás, né? Então, vou considerar, mediante essa faixa, todos os títulos que estão abertos até 31/5, né? Até 31/5 ele vai, vencidos até 31/5 ele vai trazer tudo para o meu controle de inadimplência para poder fazer essa gestão desses títulos, tá? A partir do momento eu posso vir a alterar aqui, não quero vencidos a partir de hoje. Então, todos os títulos vencidos, né, ele vai trazer a partir de hoje. E automaticamente, quando eu for mudando aqui, a minha faixa de vencimento ela já é atualizada aqui por inteiro, no caso, né? Ele já faz essa atualização automática ali, nesse campo. Eu posso, depois de um certo tempo, já trabalhar com a parte de prevenção, já não tenho tantos títulos com problema de inadimplência, eu vou fazer agora uma gestão, né, dos títulos a vencer. E a partir daí ainda tem mais uma questão que eu posso utilizar a meu favor aqui, que eu quero só considerar títulos a vencer de clientes que têm títulos vencidos. Então, basicamente, aqueles clientes que não me pagam, eu já vou fazer um trabalho preventivo já para ver se ele vai me pagar títulos que estão prestes a vencer também. Eu posso gerar uma eficiência disso, né, porque depois pode ser contada lá na hora de verificar se está tendo ou não a cobrança desses títulos que eu estou trazendo aqui na minha abertura. E posso, já nessa mesma rotina, já destinar esses títulos que estão vindo agora, do conto receber, para os usuários, mediante aquelas regras que a gente definiu no perfil de cada um. Além disso, tem esse outro campinho aqui, que é o valor mínimo. Posso considerar que eu só vou pegar títulos agora aqui acima de R$1.000, nesse primeiro momento. Antes de R$1.000, depois de um certo tempo, eu posso vir aqui e considerar títulos
com menor valor, enfim, né? Mas, enfim, eu dou foco aos maiores valores no primeiro momento, talvez, e depois eu posso mudar essa estratégia. Se eu não fiz a minha destinação naquele momento, eu deixei para fazer de maneira separada ali, eu tenho uma rotina, né, que é a rotina de destinação de títulos, e ela funciona basicamente com a mesma faixa que tem lá na abertura. Eu posso indicar, não, eu quero gerar, não quero que esses títulos de hoje, eles caiam na agenda de cobrança ainda hoje dos usuários. Eu posso agendar essa cobrança para daqui, sei lá, 10 dias. Então, lá no dia 10/7, vou gerar essa agenda, né, com esses títulos para os usuários mediante as regras de destinação. Tá? Além disso, ainda tem aqui essa questão do tipo de destinação, que ela pode ser automática, daí baseada naquelas regras que a gente definiu, ou não, posso simplesmente fazer uma destinação de forma manual. Daí, a partir dela, eu consigo definir uma destinação por percentual. Por exemplo, eu quero que 10% vá para um usuário, mais 50% para outro e 40% para um terceiro usuário. E daí eu defino quais usuários que eu vou querer, né? Aqui, por exemplo, eu vou escolher esses 3 aqui, daí aqui, ocupar esse aqui também. Então eu consigo aqui colocar os percentuais que eu quero. E a partir daí eu consigo fazer essa execução aqui e destinar conforme o percentual, ou por valor. O que é importante também nessa rotina é o seguinte, né? Como eu comentei lá na apresentação, é que quando acontece de a gente mudar as regras dos perfis lá, muitas vezes já tem muitos títulos destinados para os usuários do módulo. A partir daí eu consigo fazer uma redistribuição também desses títulos marcando esse parâmetro aqui. Então, mediante a faixa que eu utilizei, eu vou considerar as novas regras e vou redestinar todos esses títulos que já estavam em agenda também. Além de pegar também aqueles títulos que não estavam, né, que vieram hoje através da abertura do dia, e fazer essa destinação automática. Então, eu vou fazer agora aqui, voltar lá na rotina de abertura do dia e fazer a execução, né, da destinação aqui de forma automática, né, e trazer alguns títulos aqui que estão vencidos para a nossa agenda. Nesse momento que ele faz a execução aqui, ele está buscando esses títulos lá no Contas a receber, títulos novos, e além disso, ele também está olhando para os títulos que ainda não foram renegociados, estão em aberto nas agendas, ele acaba fazendo a atualização de algumas informações ali, como saldo, enfim, portador, ele acaba fazendo nesse momento na abertura do dia, tá? Então aqui ele mostra para mim os títulos que ele trouxe, a questão de saldos que vieram, e ele mostra para quais usuários ele acabou destinando esses títulos. Então ele acabou fazendo essa destinação aqui para o nosso usuário, demonstração, né? Trouxe esses títulos novos, ele cria ali com status de novo esses títulos. Agora nós vamos entrar lá na agenda para poder visualizar esses títulos que vieram. Ali na agenda, né, ele acaba trazendo os títulos destinados para o usuário, né? No caso aqui eu estou logado no usuário demonstração. Aqui a gente vai dar uma passada nas funções, tá? Você tem aqui esse primeiro botão que você consegue visualizar agendas de outros usuários. Aqui eu posso, por exemplo, vir aqui por exemplo, eu vou no usuário Victor aqui, que é um outro que existe na base. Quero visualizar as agendas dele. Se eu tiver essa permissão, né, no meu usuário de visualização, lá, aquela regra de usuário, eu consigo visualizar quais são os títulos que estão com ele. Então aqui estou visualizando os títulos dele, enfim, eu posso fazer uma gestão disso, ver o status de como está os títulos ainda quando está em situação de novo, é que ainda não ocorreu nenhuma ação sobre eles. Voltar lá para o meu usuário. Então aqui eu tenho esse botão que me permite fazer uma pesquisa das outras agendas que eu possuo, tá? Posso ter agendas para frente ou antigas, né, que demonstram o trabalho que eu já realizei. Eu posso pegar aqui na minha agenda ainda e fazer a transferência de algum título, enfim, de alguns títulos para algum outro usuário para agilizar essa parte da cobrança. Então, por exemplo, se eu pegar esse título que está ali atrás selecionado, eu posso dar um duplo clique nele, ele vai selecionar a linha. Eu quero passar esse título para outro usuário efetuar a cobrança. Eu passei para o Victor lá, aquele título,
automaticamente ele já sai da minha agenda aqui, tá? Ele tem aqui uma legenda prévia. Os títulos que estão em preto aqui são títulos em situação normal, ou seja, que entraram ainda estão em cobrança. Eu posso ter títulos grifados em vermelho, daí é uma questão de quando o título foi enviado para cobrança lá no Contas Receber e teve lá uma ocorrência de protesto, né, que foi atualizada, ele já marca também o meu título da agenda como em protesto. Posso ter títulos com renegociação confirmada, mas não atualizada, que é aquele caso que, caso o meu usuário ele não tenha permissão para fazer essa atualização da renegociação no Contas Receber, ele vai ser grifado com azul aqui, né, para que o usuário aprovador veja se essa renegociação foi feita da maneira adequada, as parcelas estão em comum acordo as regras da empresa, né, e depois ele mesmo poder fazer essa atualização, tá? E tem os títulos com movimentação já realizada no dia, que são esses em cinza. Então, aqui embaixo, no meu browser, tenho 3 títulos que eles já estão, já foram manutenidos hoje, né? 2 deles renegociados e um deles teve prorrogação, ou seja, alteração de vencimento. Tem ainda um caso aqui que eu salvei a renegociação, né? Eu não confirmei ela, só salvei a renegociação para fazer alguma emissão de algum termo, né, que eu queira, tipo de confissão, pode ser um termo de confissão de dívida ou a emissão de uma nota promissória. Então, ele exige essa gravação da referência para poder fazer a emissão. Além disso, além da pesquisa, eu posso já ir direto na agenda que eu quero, se é da data de hoje ou anterior, eu posso digitar aqui. Ele me permite agrupar de maneira diferente aqui e visualizar isso de outra maneira, aqui do lado. Então, eu quero que seja por cliente e quero que seja pelo nome abreviado do cliente. Então, ele faz um agrupamento, uma classificação desse lado aqui para trazer as informações aqui dos títulos do lado direito, né? Me permite ainda, dentro dessa faixa que eu tenho, do agrupamento que eu fiz, realizar um filtro, né? Eu posso marcar basicamente todos os títulos aqui que eu queira, desmarcar eles. Eu posso pegar títulos aqui e detalhar ele lá no meu Contas Receber, pegar alguma informação que eu precise no momento que eu fiz o contato com o meu cliente para realizar essa cobrança, né? Aconteceu sei lá, o cliente falou que já pagou esse título através de um cheque, e eu posso avaliar, não, recebi realmente o cheque nesse exato momento e efetuar a liquidação desse título através da rotina, né? A partir do próprio contato, eu posso aqui também já ter as principais funções, que seriam a renegociação ou alteração de vencimento do título que eu quero, destinar para um outro portador, para uma nova cobrança, né? Posso registrar histórico, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar desse cliente aqui e vou registrar um histórico para ele. Colocar lá o telefone dele, enfim, um e-mail. Vou digitar aqui os dados e vou registrar esse histórico. Automaticamente aqui eu já tenho esse histórico, posso detalhar ele. Ele já gera um movimento de cobrança no título, né? Com os dados do que eu digitei ali em relação ao histórico que foi registrado. Posso fazer, agora eu vou agendar entrei em contato com o cliente, enfim. Eu posso ir lá e agendar um novo contato, né? Por exemplo, entrei em contato hoje e o responsável lá, o diretor, o gerente da área do financeiro, disse que não pode me atender, mas que eu posso fazer o contato, sei lá, daqui a 10 dias. Daí eu vou aqui, escolho um contato, deixa eu pegar aqui um caso que eu tenha um título com contato que fica mais fácil. Acho que esse aqui deve ter. Por exemplo, esse título aqui, né? Eu posso pegar, dizer que eu entrei em contato lá com o Vitor, né? Telefone e tal. Se ele já tem esses dados também lá no cadastro de contato da pessoa, ele já traz automaticamente aqui, tá? Eu posso fazer um reagendamento desse contato lá para o dia
10/7, por exemplo, né? E eu posso adicionar aqui um motivo de movimento, lembrando que nós temos um motivo de agendamento que ele pode ser considerado, que é um valor de custo, né? Pode ser considerado futuramente na renegociação. Quando eu registro aqui, automaticamente aquele título ele já vai para a agenda do dia 10 lá, justamente para ser realizado o contato com o histórico que eu registrei. O que mais que nós temos aqui? Alteração de vencimento, por exemplo, vou pegar esse título aqui, né? Ele tem regras aqui que você pode definir a partir do momento que você negocia com o cliente, você pode definir um vencimento que você negociou com o cliente, através desse campo aqui, ele já automaticamente atualiza o teu contas a receber, se você tem permissão, né? Prorrogando o título. Por exemplo, aqui eu vou prorrogar para o dia 5/7, por exemplo, que ele pediu, que é o prazo, que a gente acordou para ele fazer o próximo pagamento. Então, aqui está o meu título já atualizado, né, e prorrogado. Eu tenho aqui já um detalhamento do que foi feito, né? Eu posso pegar esse título aqui e simplesmente detalhar ele, e lá no contas a receber eu já vejo que já teve uma alteração de vencimento registrado para esse título. Posso, inclusive, fazer essa renegociação, questão de negociar também, né? Ele vai pagar em 3 parcelas, por exemplo, contando o primeiro vencimento daqui a 30 dias, vou informar os juros de 1%, eu defino aqui os dados de geração, inclusive esses dados que a gente comentou lá no início, que já estão preenchidos nos parâmetros do estabelecimento, ele já traz por default aqui para você. Você vai definir aqui os dados do teu título, um modelo de cálculo, né, conforme a tua necessidade, pode definir algumas despesas ou multa que você queira cobrar nesse momento, gerar aviso de débito, ou caso queira dar um desconto para ele, esse desconto aqui ele vai ser validado contra o percentual que você pode dar, o teu usuário tem permissão para conceder. Daí você manda calcular aqui as parcelas. Eu quero que sejam parcelas iguais, ele já mais ou menos faz aqui a divisão. Não, quero que a primeira parcela tenha 1 centavo a mais, por exemplo. Daí eu vou colocar aqui, eu posso editar as informações, ele te permite fazer isso. Vou mudar o vencimento da última parcela não vai ser 30 dias, mas sim, sei lá, 15 dias da última parcela, então eu vou jogar lá para o dia 14. Posso alterar os dados, não quero esse código aqui para esse título. Enfim, ele te dá essa possibilidade de também fazer algumas alterações e assim, descartar aquilo que o sistema calculou aqui para você. Daí, a partir da confirmação, ele pede uma referência, caso ele não consiga fazer a atualização por alguma situação, ou uma parametrização, enfim, ele já salva aqui para mais tarde você conseguir fazer essa atualização lá no teu módulo de contas receber. Aqui ele deu que o usuário não tem autorização para fazer essa atualização da renegociação. Então ele também pintou esse meu título como azulzinho. Vou minimizar aqui, vou voltar lá na regra de perfil desse usuário e vou alterar agora para ele poder fazer essa atualização. Então eu voltei aqui, eu vou pegar esse outro título agora aqui, por exemplo, e vou fazer a renegociação, posso escolher aqui o número de parcelas que eu queira, enfim, mudar aqui, eu quero que seja mensal, vou mudar esses dados aqui que tinha da renegociação passada, outros dados aqui vou mandar calcular novamente, e daí eu vou confirmar. Aqui não consegui porque tem uma parametrização de conta, mas vou pegar aqui um outro título que talvez dê, deixa eu ver, acho que esse é. Mandei calcular aqui a parcela, vi que estava tudo ok, vamos confirmar ele. Então esse meu título aqui, agora ele foi atualizado,
né? Então ele aparece aqui já como renegociado, certo? E eu posso ir lá e consultar ele no meu contas a receber. Vejo que lá foi atualizada a movimentação, vejo o título que foi gerado, certo? E fica fácil de visualizar tudo isso. Por exemplo, se meu usuário ele é aprovador, né? Eu posso pegar aqui, vir no meu título e confirmar. Aqui não deixou porque, enfim, ainda tem aquele problema de parametrização ali desse título, mas deixa eu ver se eu consigo atualizar. Posso vir aqui na renegociação, ele tem as 3 parcelas lá e... tá. Deixa eu ver, pode ser que aqui eu tenha as parcelas que estão batendo com outras lá. Ele está dando essa mensagem dizendo que eu tenho que o título já existe. Então, consegui confirmar aquele título, então ele já sai do status ali de pendente e aparece lá como atualizado. Fora isso, o que é importante também aqui, né, além da renegociação, existem outros métodos que a gente tem de cálculo de vencimento aqui. Por exemplo, eu posso definir para um título o vencimento que eu quero, mas eu posso, a partir da data de hoje, mais 30 dias. Então, ele vai jogar lá para o final do mês de julho o vencimento desse título. Se por acaso selecionar mais de um título desse mesmo cliente, né? E estou renegociando aqui os dois nesse exato momento, eu posso vir aqui e escolher um outro método que seria, pega a data de vencimento do título, mais X dias para frente seria o vencimento dessas parcelas. Se acontecesse desse vencimento, né, do título, mais os dias não for maior que a data de hoje, daí ele considera a due day como sendo a data a ser considerada para o cálculo do novo vencimento mais os dias que você colocar ali. Aqui, a partir daqui também eu consigo gerar os boletos, né? Então eu selecionei os títulos que eu quero lá, eu consigo fazer essa impressão através da rotina aqui. Já centraliza também dentro da agenda essa funcionalidade. Então, basicamente, ali é a rotina de geração de boletos, né? Você consegue fazer a emissão ali da segunda via do boleto. Queria mostrar para vocês ali que você consegue já fazer a emissão e fazer o envio para o contato do teu cliente. Aqui você consegue definir algum, enfim, destinatário, né? Quem vai receber por cópia. Existe uma opção, caso o cara não tenha instalado lá a fonte do código de base, ele já faz o envio dessa fonte para a instalação lá e visualização do código de base desse boleto. Lembrando que esse boleto também ele tem um modelo, né, RTF, que você pode fazer a alteração dele, colocar, enfim, algumas informações da tua empresa, logo e tudo mais. Ele tem essa facilidade também, assim como tem lá os outros RTFs, lá os outros termos que você também utiliza lá como termo de confissão de dívida, nota promissória, né? Ele também tem essa facilidade. Aqui você tem ele te dá um totalizador por cliente, que você pode visualizar os dias que estão em atraso, o valor, o saldo em aberto por cada um dos teus clientes da agenda, te dá essa noção através dessa tela. Fora isso aqui, através da própria agenda, você consegue ter acesso a outras funcionalidades, que seriam basicamente as que estão ali em cima, como detalhar título, alterar vencimento, portador, né, gerar um registro para poder agendar contato em outra data, imprimir boleto, gerar histórico. Todas as funções lá também você consegue através do botão direito do mouse em cima do título que você está selecionado ali. Aqui também você consegue detalhar ou enviar por e-mail esse histórico, caso você precise da movimentação de cobrança gerada, né? Às vezes você pode querer caminhar para alguém responsável, ou da sua empresa, ou do cliente, ele também te dá essa opção. Então, basicamente, essa seria a agenda, né, que é onde contém as principais funcionalidades aqui do módulo. Você tem aqui outras opções, por exemplo, vou abrir um arquivo RTF aqui que eu tenho, que são aqueles que eu falei lá, que você parametriza no estabelecimento. Por exemplo, esse aqui, o termo confissão de dívida, ele já tem um modelinho aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem umas variáveis aqui no meio, que é o que o sistema utiliza em tempo de processamento para preencher.
pode ocorrer de ficar alguma dúvida, qual que é a informação que vai nessa variável, eu tenho como saber, para ver de onde ele busca, tem como saber, porque isso tudo está na documentação complementar, lá que a gente vai encaminhar depois, tá? Nota promissória, aqui é a mesma coisa, ele tem aqui outras variáveis enfim, com outras utilidades que também está nessa documentação complementar, para que não fique dúvidas do que ele vai preencher em cada um dos campos. E como eu falei, um arquivo Word aqui que você pode vir e alterar e colocar sua logo, marca d'água, enfim, preencher com outros dados, desde que respeite ali o sequenciamento de variáveis, né? Aqui a declaração de anuência também, que você pode colocar que tais títulos foram recebidos, né, por você, quitados, né, ao decorrer do ano que transcorreu. Aqui, por exemplo, né, o agenda impressa, que é aquela que faria a impressão da agenda que existe, aquela agenda que a gente estava vendo ali, através de relatório, ou caso você queira jogar para Excel também, para fazer algum tipo de controle, geração de gráfico também tem essa opção, então ele vem, lista aqui os títulos que você tem, o total vencido ou a vencer, por empresa, por estabelecimento. Ele te dá essas informações. As cartas impressas que eu não tenho nenhuma que eu imprimi, né? Mas tipo, eu quero imprimir de novo alguma carta que eu mandei de algum termo de confissão de dívida, então aqui você consegue, através dessa rotina, fazer essa impressão novamente. Aqui você consegue medir a eficiência dos teus agentes de cobrança, né? Como é que foi, o que ele conseguiu renegociar, enfim, liquidar, né? Aqui você consegue ter essa visualização da efetividade dele na cobrança. Você pode, por exemplo, imprimir as renegociações geradas, as que estão pendentes, né? Quais foram os títulos envolvidos, quais foram as novas parcelas geradas, ele te traz essa relação. Aqui seria a consulta de títulos em aberto, ali, dos títulos que foram destinados, então ele traz basicamente todas as informações que você tem dos títulos. Enfim, basicamente, né, o que tinha do módulo a gente conseguiu explorar aqui. Então agradeço mais uma vez a participação de todos e ter desprendido um tempo para estar conosco hoje e nessa apresentação do módulo de controle de inadimplência. Obrigado a todos e boa tarde.